Tainá Soares, ela pergunta o seguinte: Simone, o que pode causar ansiedade infantil? As minhas filhas, 2 e 4 anos, são muito ansiosas, roendo unha, mordendo o dedo. Elas não têm acesso à tela diariamente. Tela só quando fazemos cinema em família, sábado ou domingo. Olha só, interessante a pergunta da Tainá. É interessante, mas o que eu tenho visto hoje, Guto, é que as crianças ficam muito ansiosas por não terem direção clara, né? Então, existem algumas situações que deixam a criança muito ansiosa, né? Uma, mãe que dá uma orientação e pai outra. Então, às vezes, a mãe disse que sim, o pai disse que não, Sim. ou vice-versa, né? E a gente precisa entender o seguinte. Você quer Clementina? Clementina tá aí meio do lado de Nossa Senhora. Vai que ela cai por cima, né? Aí... A gente precisa entender o seguinte. Para nós, adultos, isso tem um peso. Para a criança tem outro. Para ela, a segurança dela são os pais. Se os pais não dão a mesma orientação, ela já está insegura. Porque ela já não sabe mais se sim ou se não. O que é verdade e o que não é. Outra coisa que gera muita ansiedade na criança, a falta de limites claros, né? Então, conseguir fazer a criança passar por aquela situação de frustração, de limite e suportar. Então, quando a gente ouve muito a criança, ouve como? Não é que não é para ouvir a criança, pessoal, é para ouvir a criança, mas ouve muito o desejo da criança. Então, você quer ver uma coisa que dá muita ansiedade? Filhinho, você quer comer arroz ou macarrão? A criança não sabe. Ela não sabe. Com 2 anos, com 3 anos... Você precisa dizer. Como é que eu vou saber? Pois é. Pois é. Filhinho, você quer essa roupa ou essa? Caraca. Mas o adulto é que tem que saber isso. Entende o que eu estou falando? Então, assim, às vezes, nós estamos muito enganados. Nós estamos achando que a gente está educando a criança para ser livre, quando a gente está dando opção para ela. Só que não. Nós estamos oferecendo para a criança uma situação de estresse. Porque ela não está neurologicamente, cognitivamente preparada para fazer escolhas. Então, quando eu dou escolha para a criança pequena, ela fica ansiosa. Quando você está numa situação em que você não se sente preparado para estar ali, você fica ansioso, você fica com medo, né? O teu coração dispara, porque você não está preparado para aquela situação, você não está apto para aquela situação. E nós estamos fazendo isso com as crianças hoje. As crianças escolhem o que vestir, as crianças escolhem o que comer, as crianças escolhem onde vão passear, as crianças, elas estão tendo o peso, o desgaste de ter que fazer escolhas muito cedo. Entendeu? E isso gera uma ansiedade gigante e a gente não está percebendo. Entendeu? Então, essa conduta mais firme da mãe, de segurar a criança quando ela está ali esperneando, falar, não precisa disso, né? Olha que delícia! Mamãe fez carninha e arroz para você. Ponto. É uma delícia. Eu fiz aquilo que eu sei que é bom para minha criança. Que é importante que ela aprenda a comer. Né? Agora não, eu viro para a criança de 2 anos, você quer isso ou quer aquilo? Você quer o ovo mexido, cozido ou quente? Gente, a criança não sabe. Entende? Então, isso gera muita ansiedade. Às vezes a gente pensa que a ansiedade está só na tela, ou está só... Mas não, no dia a dia da gente, na quantidade de informações, às vezes, Guto, na falta de uma rotina bem estabelecida, isso tudo vai deixando a criança muito vulnerável à insegurança e à ansiedade. Vamos lá, próxima pergunta. Como lidamos com os pais e avós que também estão entrando na situação do vício das telas? Socorro, Deus! Famílias inteiras nessa situação. Telas na mesa de jantar. Então, é isso, né, Guto? Nós estamos escravos do prazer. Nós estamos, infelizmente,
escravos da informação rápida, do que eu quero agora, né? Do prazer de ver aquilo que eu tenho interesse. E aí você tem uma mesa com 3, 4, 5 pessoas que estão conectadas com outras 100 pessoas que não estão naquele ambiente, mas não estão conectadas entre si. Né? Às vezes, o assunto da mesa é mostrar o vídeo que está na internet, sendo que a gente teria tanta coisa para conversar. Né? Então, como que a gente faz isso? Gente, como tudo na vida que é bom, com esforço. Né? Colocando meta, dizendo, olha, vai ficar lá fora, na outra sala, porque agora eu vou aqui para a sala de jantar e aqui eu vou comer e não vou levar para a mesa. Né? Então, o adulto, é esperado que o adulto tenha a sua vontade bem educada. Que ele consiga identificar com a sua inteligência que se aquilo não é bom para ele, que ele vai se determinar e dizer não para a tela. Né? Então, é lógico, vamos usar? Vamos usar. É um instrumento de trabalho, é um instrumento de informação, é um instrumento? Sim, mas é um instrumento. Então, o instrumento ele deve ser usado por nós, com bom senso, com prudência, com sabedoria, e não nos usar. E o que eu vejo hoje é que a gente está escravo e não senhor desse instrumento. Né? Então, como que a gente faz com pais, avós? E apela para a inteligência deles. Né? Apela para essa determinação. Porque a gente precisa conseguir vencer essas tentações, né? Muito bom. De que forma, a Tainá está perguntando, treinar e ensinar uma criança pequena a obedecer? Ela está dizendo assim, principalmente quando entra na fase desafiadora, de não querer fazer o que foi pedido. Antigamente, ela está dizendo, as crianças obedeciam só com uma olhada. Exatamente. Mas aí entra outra realidade, né? Também porque talvez aí entra uma questão da firmeza, de ser um pouco mais firme naquilo que é. Mas é verdade, na nossa época, uma olhada já resolvia o problema. Não? O olhar do meu pai chamava 4.444. 4.444? Mas por quê? Porque a gente inventou em casa. E o pai deu aquele olhar 4.444. Socorro! O meu se chamava cinturão mesmo. Né? A coisa ficou feia. Não é? Mas o que falar sobre isso? Realmente, antigamente era só uma olhada, né? O que talvez tenha perdido essa firmeza só no olhar a criança obedecendo? Então, Guto, os pais não estão conseguindo mais exercer a autoridade, né? É possível ainda a gente olhar para o filho e ele entender que não agradou. É possível. Mas isso precisa ser cultivado no vínculo no dia a dia. Para isso, a mãe tem que ter certeza que o papel dela é de guia dessa criança. A mãe e o pai são guias, eles estão na frente, eles apontam o caminho. Eles não podem ter dúvidas sobre isso. Entende? Então, a postura da mãe leva o filho à obediência. A postura do pai leva o filho à obediência. A estabilidade. Tá? Então, assim, os pais eles precisam ser constantes e estáveis. O que é sim e o que é não. Se chorar, continua sendo não. Mas se espernear, vai continuar sendo não. Porque eu disse um não consciente. E eu sei por que eu disse esse não. E se eu sou constante e firme nisso, a criança vai aprender a obedecer. Agora, se ela percebe que quando ela chora, quando ela esperneia, quando ela faz beicinho, a ordem muda e ela alcança aquilo que ela queria, então, primeiro, você não tinha convicção do seu não. Ele não era de fato importante. Segundo, a criança vai aprendendo a desobedecer. Ela vai aprendendo a como conseguir aquilo que ela quer. Né? E aí a gente vai tendo crianças realmente muito desobedientes. Hoje, aliás, mês de julho,
né? Eu tô gravando um curso Que legal. que chama Seu Filho Obediente. Porque eu percebo que os pais não conseguem mais conduzir os filhos. Tem a fase assim, gente, criança de 2 anos, 2 anos e meio, eles têm prazer de dizer não. Se você perguntar, ele vai dizer não. Filho, vamos guardar os brinquedos? Não. Então a gente não pergunta. A gente determina. Agora nós vamos guardar os brinquedos. Não é uma pergunta, é uma ordem. Nossa, mas isso não é autoritarismo? Não. Isso é papel de mãe. Eu estou ensinando bem para o meu filho. Né? Não precisa ser violento. Não precisa de violência, não precisa de surra, não precisa de berro. Hoje mesmo uma mãe me perguntou o seguinte, ela falou, olha, meu filho de 2 anos, eu falo não e ele parece surdo, ele continua fazendo. Parece que não escuta. Até que eu dou um berro e ele para. O que eu ensinei para ele? Eu ensinei que o ponto final é o berro. Se eu disser não e ele não escuta e eu levantar, eu vou até ele, tiro a mãozinha dele daquilo que eu falei que era não. Eu disse não. Vem pra cá. Eu tô ensinando pra ele que quando eu digo não é pra parar. Agora se eu fico não, 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 aí ele para, eu ensinei que ele precisa atender o berro e não a ordem. Sim.